Meu Deus, fala com a gente através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos falando de Abraão. Nós falamos na semana passada sobre a chamada de Abraão. Chamada de Abraão. Quando Deus chama a Abraão, quem é Abraão? Abraão é filho de Terá. Abraão pertence a uma família pagã, de uma cultura pagã, idólatra. Só que, no meio de tudo aquilo, Deus encontrou um homem que, mesmo pertencendo a um povo pagão, mesmo cultuando vários deuses e não conhecendo o Deus de Israel, aquele homem, Abrão, que nós conhecemos como Abraão, porque Deus mudou até o seu nome, não apenas a sua vida, mas até o nome Deus mudou. Deus viu naquele homem um coração justo. Porque Abraão, mesmo não podendo ter filhos, porque a sua mulher era estéril, e ele já avançado em dias, Abraão se manteve fiel a ela. Numa época em que a cultura de ter filhos era muito valorizada, inclusive sinônimo de prosperidade, segurança e proteção. Principalmente filho homem. Então a cultura de ter filhos era muito valorizada. Você ter uma descendência forte, você ter uma prole. Só que Abraão, já avançado em dias, e a sua mulher estéril, Abraão viu esse sonho distante, impossível de ser alcançado. E mesmo podendo ter outras mulheres, Abraão optou em não tê-las, para não ferir a sua esposa, para não desonrá-la. E Deus olhou para isso e viu que, apesar de estar ali, apesar de ser idólatra, apesar de viver numa cultura pagã, havia um homem que tinha um coração justo. Por isso que nós falamos na semana passada que Deus, Ele encontra pessoas em lugares que aos olhos humanos é impossível esperar que de lá saia alguma coisa boa. Por exemplo, tem pessoas agora dentro de um presídio que Deus está chamando. Tem garotas de programa agora que Deus está chamando. Tem pessoas que estão agora dentro de uma biqueira, de um ponto de drogas, e Deus está chamando. Porque apesar de estar ali, aquela pessoa, ela tem um coração justo, um coração sincero. Muitas vezes ela está ali não querendo estar. Aquilo foi o que ela aprendeu, aquilo foi o que ensinaram, aquilo foi o que mostraram para ela. E ela está naquela situação, mas ela não aceita, ela não admite aquilo. Dentro dela há uma revolta por estar ali. Ela não aceita aquela situação. E essas pessoas, Deus procura, Deus acha, Deus encontra. Porque Deus tem mais prazer num ladrão sincero
numa prostituta sincera do que num cristão hipócrita, fingido, dissimulado, indeciso. Então Deus encontra Abraão, e Deus chama Abraão, e Deus lhe faz promessas. Aí a Bíblia diz aqui assim, no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus, ele aparece a Abraão, que naquela altura já imaginava: eu não vou ter descendência, eu não tenho herdeiro, eu não tenho herdeiro que foi gerado de mim. Naquela altura, Abraão já tinha esquecido, deixado de lado a ideia, o sonho de ser pai. E Deus aparece a ele, e Deus dá a ele uma ordem: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E Deus lhe faz promessa de fazer dele o pai de uma numerosa nação, tendo em vista que ele já era avançado em dias e sua esposa Sara estéril. Quando Deus aparece para Abraão, Abraão não é mais um menino. Abraão é um homem de 65 anos de idade. Ou seja, nunca é tarde para sonhar. Às vezes existem muitas pessoas, e nós ouvimos isso quando estamos aconselhando pessoas, que elas dizem assim: pastor, que pena eu não ter me convertido antes. Pastor, que pena eu não ter conhecido Jesus na minha juventude. Porque hoje já estou com 60, 70 anos. Eu tenho pouco tempo de vida. Eu não vou ter muitos anos de vida. Então, eu não tenho muita expectativa em relação à minha vida por causa disso. Mas quando Deus aparece a Abraão, Abraão estava com 65 anos de idade. Já era um homem idoso. E Deus faz a ele promessas. Promessas que, dado a condição, a idade, a esterilidade de Sara, eram impossíveis de se concretizarem. Mas Abraão creu naquelas promessas. Abraão abraçou aquela promessa. Ele creu. E Deus diz: sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão, sai. E por que Deus pede a Abraão para sair? Porque o que Deus queria fazer na vida de Abraão precisava
de uma ruptura. Ele precisava romper com o velho. Ele precisava romper com a cultura, romper com o paganismo, romper com a idolatria, romper com o pecado. Ele precisava sair daquele ambiente que o arrastava para o abismo. Ele precisava romper, cortar o cordão umbilical, cortar sem sentimentos. Existem pessoas que, enquanto ela não cortar laços, ela nunca vai conseguir sair do lugar. Tem pessoas que ela é muito apegada a coisas, apegada a pessoas, apegada a ambientes. Pessoas que estão muito emotivas, sentimentais, sensíveis demais, agem muito pelo coração. Pessoas que estão carregando cargas e fardos de parentes que não era para carregar. Pessoas que estão sendo sugadas por familiares e amigos. Pessoas que nunca vão conseguir sair do lugar enquanto permanecerem aonde estão. E Deus, ele diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, corta o vínculo, deixe o velho para trás e vá na direção do novo. Agora, quando Deus nos chama, três coisas vêm com esse chamado. Três coisas vêm com o chamado. E nós precisamos ter disposição para fazer essas três coisas. Que é fácil? Não é. E a primeira delas é a separação. Todo chamado de Deus requer separação. Quando Deus te chama, Ele vai te separar. Ele vai separar você. E toda separação, ela dói. Toda separação, ela exige a segunda coisa: obediência. E a obediência, para quê? Para a terceira coisa que vem junto: o sacrifício. Então, a chamada de Deus, ela requer de nós três coisas: separação, obediência e sacrifício. E essas três coisas são difíceis. Se separar dói, romper dói, sacrificar dói, obedecer dói. Principalmente quando contraria a nossa própria vontade. Quando mexe na nossa zona de conforto. Quando exige que a gente rompa com o pecado, com aquilo que agrada a nossa carne, que nos satisfaz. Principalmente quando nós temos que romper com os padrões do mundo, com as ideologias do mundo, com a cultura do mundo. Isso requer de nós sacrifício. E obedecer é difícil. Quando Abraão sai, Abraão não é um menino. Abraão, ele não é um menino. Ele não é um jovem sonhador. Abraão já é um homem idoso. Abraão já é um homem que tem estabilidade. Ele se estabeleceu ali. Abraão tem pai. Abraão tem irmãos. Abraão tem sobrinhos. Abraão tem uma história ali. Abraão tem parentes ali. Abraão tem amigos ali. Abraão tem influência ali. Então, quando Deus fala, sai, Abraão, Ele está dizendo para Abraão deixar para trás a sua estabilidade, o seu conforto. Ele está falando para Abraão deixar o que lhe trazia segurança, para que ele aprendesse a confiar em Deus.
para que ele aprendesse a depender de Deus. Então, quando Deus chama, ele não é um jovem, porque é muito mais fácil um jovem deixar a família. É muito mais fácil um jovem deixar a sua terra natal, em busca dos seus sonhos. Você vai, por exemplo, para a grande São Paulo, o que tem de pessoas ali de outros estados, garotos, jovens, moças, rapazes, que saíram de seus estados e foram em busca dos seus sonhos. Então é muito comum você ver isso entre os jovens. Só que Abraão é um idoso. Abraão é um homem que tem estabilidade aonde ele está. Mas Deus fala, sai, rompe, confia em mim, vá para a terra que eu lhe mostrarei. E um detalhe, Deus não mostra, Deus não diz para onde, porque Deus quer confiança. Deus nunca vai mostrar aonde Ele vai te levar. Ele nunca vai mostrar, porque Ele quer que você aprenda a confiar nele. Deus nunca vai pedir para você romper com a vida velha. Ele nunca vai dizer para você romper com a vida velha, romper com o pecado, e vai dizer assim para você, olha, se você romper, se você abandonar, se você deixar isso, eu vou te dar isso, olha, está aqui. Ele não vai mostrar para você, não vai, porque isso é fácil. Não é preciso ter fé para trocar 1 por 2. Todo mundo faz isso. As pessoas, elas querem se agarrar a garantias. Isso é muito fácil. Seria muito fácil se Deus dissesse a Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te levar para um lugar assim, assim, assim. Você vai para tal lugar, lá eu vou fazer isso, lá eu vou fazer aquilo, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Se Deus mostrasse a Abraão, seria fácil. As pessoas, elas sempre vão trocar o menor pelo maior. Elas sempre vão trocar o pior pelo melhor. Agora, ninguém em sã consciência troca o certo pelo duvidoso. Então, Abraão precisava confiar em Deus. Confiar em promessas que aparentemente eram vazias. Não tinham fundamento. Deus não mostrou nada palpável para Abraão, que Abraão pudesse tocar e se certificar de que ia acontecer. Deus deu a ele apenas palavras, apenas promessas. E quantas promessas vazias dos homens eu e você já recebemos? Quantas vezes alguém falou algo para você e voltou atrás, e te decepcionou e te machucou? Abraão provavelmente deve ter tido também as suas frustrações, palavras, promessas vazias de homens. E aí aparece um Deus a ele, um Deus que ele não conhece, um Deus que ele não serve, um Deus que se dirige a ele pela primeira vez, um Deus que não era costume de Abraão adorá-lo. Abraão não sabia quem era Deus, Abraão não conhecia a Deus. E ele, mesmo assim, ouve a voz desse Deus sem rosto, desse Deus que ele não vê, desse Deus que ele apenas ouve. Então Abraão creu num Deus que ele não conhecia. Interessante é que Deus não precisou chamar Abraão 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Não, Deus chamou ele apenas uma única vez. Abraão, sai. Deus, ele nos manda sair. Deus, ele fala com você. Só que a maioria das pessoas não querem ouvir, porque elas não querem fazer isso, elas não querem separação, elas não querem obediência, elas não querem sacrifício.
Eu me lembro de uma garota de programa que eu atendi em São Paulo, e ela disse assim, ela tinha começado a frequentar a igreja, e ela numa pregação, ela me procurou e disse assim: ô pastor, eu entendi, só que eu sei que eu tenho que abandonar o pecado, eu sei que eu tenho que abandonar a vida velha, eu sei que eu estou todo errado, eu tenho consciência disso, mas como é que eu vou deixar essa vida? Ela disse assim: eu tenho uma deficiência na perna. Eu não vou arrumar emprego, pastor, para ganhar um salário mínimo, porque é isso que vão me dar. Como é que eu vou manter o meu padrão de vida? Como é que eu vou manter o meu custo de vida, meu padrão que é alto? Não dá. Ou seja, ela estava presa às suas garantias. Ela não queria abrir mão, romper com a velha vida, romper com o pecado e confiar em Deus, na certeza de que Deus supriria e de que Deus não deixaria faltar para ela. Como muitas pessoas romperam e Deus não deixou faltar. Romperam com o pecado, romperam com a prostituição, romperam com o tráfico de drogas, romperam com coisas ilícitas, romperam com dinheiro fácil, romperam e Deus não deixou faltar. Tem pessoas que são sustentadas pelo amante, que sustenta, que banca a casa, que banca salário, que banca roupa, que banca comida. E a pessoa, mesmo sabendo que está errada, que está destruindo uma família, ela diz assim: ah, mas se eu deixar ele, quem vai me bancar? Quem vai me sustentar? Confie em Deus, dependa de Deus. Espere em Deus, rompa com isso. Deus está dizendo: sai. Sai, rompa com o pecado, rompa com a velha vida, rompa com isso. E confie em Deus. Abraão, quando ouve a voz de Deus, as promessas de Deus, Abraão toma a decisão e parte em obediência. No versículo 4 diz assim: assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Ou seja, Abraão obedeceu, rompeu, sacrificou, deixou tudo. Não olhou para trás, pegou o que era seu e foi, confiando na promessa de Deus. Abraão não ficou pedindo a Deus sinal, Abraão não ficou pedindo a Deus: ó Deus, mas me mostra alguma coisa para que eu creia, me mostre alguma coisa para que eu saiba que o Senhor há de cumprir essas promessas na minha vida. Não, Abraão simplesmente creu na promessa e partiu, crendo no que Deus iria fazer. Então tome a decisão hoje de partir. Tome a decisão. Aprenda a confiar em Deus. O que você precisa romper? Com o que você precisa romper? No que você está preso? Você está preso no quê? Pastor, eu estou preso no vício. Eu estou preso na prostituição. Eu estou preso ao pecado. Eu estou preso a essa situação. Eu preciso romper. Rompa. Tome a decisão hoje de romper. Obedeça a Deus. Obedeça o seu chamado. Saia de cima do muro. Tome a decisão. Se lance como Abraão. Confie em Deus, confie nele. Interessante que nenhuma das promessas que Deus fez a Abraão
Nenhuma das promessas falharam. Todas elas se cumpriram. Abraão morreu na ditosa velhice, farto dos seus dias, e se tornou pai de uma numerosa nação. Você vê que Sara, sua mulher, quando ouve a promessa, porque Deus aparece a Abraão, não aparece a ela. Quando Deus lhe faz promessa, Sara está atrás da porta e ela ri, ela duvida. Por isso que o nome do filho de Abraão é Isaque. Sara duvida da promessa e ela começa a rir. E com o passar do tempo, aquela promessa de ter um filho, ela não se cumpriu de uma hora para outra. Não, ela não se cumpriu. Porque tem promessas que elas vão se cumprir com o tempo. E o tempo da espera, do cumprimento da promessa, o tempo da espera, ele é crucial. Porque ele pode revelar sua fé ou sua incredulidade. Que foi exatamente o que aconteceu com Sara. Que vendo o tempo passar, e ela fez isso com a boa intenção. Ela não fez isso de má fé. Ela fez até com boa intenção, mas incrédula. Oferece Agar, sua serva, para se deitar com Abraão e servir como barriga de aluguel. Ela tentou buscar um atalho. No desespero, na espera do cumprimento da promessa, com medo de que aquilo não acontecesse, e pensando, obviamente, no seu marido, porque ela sabia que o problema maior estava nela, que era estéril. E ela sabia que se Abraão e ela viessem a falecer, a descendência deles jamais existiria, porque eles não podiam ter filhos. Com medo de serem apagados da história, ela tenta dar um jeitinho. E aqui nós aprendemos uma outra lição. Não tente dar um jeitinho. Não tente buscar um atalho. Não tente acelerar o tempo da resposta. Não atropele. Não tome a frente de Deus. Porque Deus, Ele permite você fazer isso. Ele não vai te segurar. Como não segurou, Ele não impediu Sara de fazer o que ela queria fazer. Só que Sara sofreu as consequências da sua incredulidade. Porque quando Agar tem um filho, Agar e o filho começam a desprezá-la. E ela começa a ter um problema dentro do seu núcleo familiar. A tal ponto que ela tem que pedir a Abraão para despedir Sara, Agar e Ismael. A coisa chega no nível, o problema entre as duas, que Sara tem que pedir a Abraão para despedir Agar com seu filho Ismael. E Abraão despede, porque Deus falou, não negue o que Sara está te pedindo. Porque eu vou guardar, eu vou proteger o menino, porque ele é teu filho. E ele vai ser uma grande descendência. Só que o filho da promessa, eu vou te dar. O filho da promessa vai chegar. E você vê que a promessa se cumpriu. Isaac nasceu. Logo após Ismael, Isaac nasceu. Deus cumpriu. Então não atropele os planos de Deus. Não tente acelerar, não busque atalhos, porque você vai trazer problemas para a sua vida. A ansiedade, o desespero não coopera. Isso é um atraso de vida. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar nele, a confiar nas promessas dele. E parta.
Parta de onde você está. Atenda o chamado. Faça como Abraão. Você vê, mesmo sendo pagão, mas olha o coração dele. Abraão era um homem disposto a obedecer. Quando Deus falava com ele, ele dizia: eis-me aqui, eis-me aqui. Mesmo quando Deus pede o filho, mesmo quando Deus pede o filho da promessa, o filho que ele tanto sonhou, o filho que ele tanto aguardou, o filho que ele tanto esperou, quando Deus pede a ele o filho, nem mesmo o filho ele nega para Deus. E há quem diga que quando ele pede Isaque, Isaque não é mais o menino. Há quem diga que Isaque tinha aproximadamente os seus 30 anos de idade. Ele não era um menino, não. Criou-se um vínculo. Abraão o viu crescer. Só que mesmo assim, ele não nega o filho a Deus. Deus nunca quis o Isaque. Mas Deus queria provar aonde estava o coração de Abraão. Aonde está teu coração? Talvez o teu coração está no seu Isaque. Quem é o seu Isaque? Então, quando Deus pede, é para testar Abraão. É para saber aonde está o coração dele. Se o amor por Isaque era maior do que o amor e a obediência a ele. E quando Deus pede, Abraão pega o menino, não fala com ninguém, não comunica a Sara, ele sai e vai para sacrificar o menino. Isaque não é uma criança que não fala. Seria muito mais fácil. Mas Isaque ajuda o pai a carregar as coisas. Inclusive, a levantar um altar. Isaque prepara tudo. Você imagina Abraão vendo Isaque ajudá-lo em tudo. Preparando o altar para ele mesmo ser sacrificado. E o menino fala. E o menino diz: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui tudo pronto, o altar. Mas cadê o sacrifício? Cadê? E o pai fala: filho, o sacrifício é você. Deus me pediu você. Isso mostra também o quanto Isaque confiava em Deus. O quanto Isaque confiava no pai. O quanto Isaque confiava em Abraão. E Abraão fala: é você, meu filho, o sacrifício. A Bíblia não diz que Isaque foge. A Bíblia não diz que Isaque sai correndo. Mas o que tudo indica é que Isaque aceitou. Ele não questionou o pai, mas ele permaneceu ali, em obediência a Deus e ao pai. E quando Abraão levanta o cutelo para sacrificá-lo, uma voz brada: Abraão, Abraão, não estenda a tua mão contra o menino, porque agora eu sei que tu me temes. Olha só. Você consegue compreender porque Abraão se tornou o pai da fé e o amigo de Deus? Você consegue compreender isso? Obedeça a Deus.
o que Deus te pediu, o que Deus falar com você, ainda que doe, diga para Ele: eis-me aqui. Obediência. Obediência a Deus. Rompa com aquilo que Deus quer que você venha romper. É com a vida errada, é com o pecado. Rompa com a mentira, rompa com a safadeza, rompa com o que é imoral, rompa com o que é errado. E se sujeite a quem? A ouvir a voz de Deus. Amém? Fique em pé, por favor. Nós vamos falar com Deus.